E aí, jovens, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Então, a nossa aula de hoje é sobre íons, ok? Vamos lá. Então, primeiro, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro é um átomo que tem o número de partículas positivas igual ao número de partículas negativas. Ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, nosso exemplo aqui é o átomo de lítio, né? Então, repare que ele tem 3 prótons e 3 elétrons na eletrosfera, tá? Então, átomo neutro, em equilíbrio elétrico, o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. E o que é um íon? Um íon é um átomo que tem número de partículas positivas diferente do número de partículas negativas. Ou seja, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Isso é ocasionado pela perda ou pelo ganho de elétrons. Tá? O átomo não vai perder ou ganhar próton. Ele perde sempre ou ganha elétrons. Então, repare aqui, olha, o número de prótons é 4, o número de elétrons 3. Aqui eu tenho 4 prótons e 5 elétrons. Então, esses dois desenhos aqui estão representando íons. Um íon pode ter carga positiva ou negativa. E aí vai ser chamado de cátion ou ânion. Tá? Então, quando que a gente tem um cátion? Um cátion é formado quando um átomo perde elétron. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 prótons e 3 elétrons. Ele está neutro. E aí ele perde elétron. E aí ele fica, no caso aqui, com 3 prótons e 2 elétrons. Nesse caso, ele está perdendo um elétron. Né? A gente pode fazer um balanço das cargas que ele adquiriu. Então, repara, ele tem 3 prótons, são 3 cargas positivas, carga mais 3. E 2 elétrons, 2 cargas negativas, menos 2. Então, mais 3 com menos 2 vai dar uma carga mais 1. Então, esse íon é um íon que tem carga mais 1. Esse íon positivo a gente chama de cátion. Ok? Então, um cátion monovalente, nesse exemplo aqui, um cátion monovalente é o íon que perdeu um elétron. Se ele tivesse perdido 2 elétrons, ele ia ficar com uma carga mais 2. Seria um cátion divalente. Se ele tivesse perdido 3 elétrons, ele ia ficar com uma carga mais 3. Seria um cátion trivalente. Okay? Então, o número de elétrons que ele perdeu corresponde à carga positiva que ele adquire. Perdeu um elétron, carga mais 1. Perdeu 2, carga mais 2. Perdeu 3, carga mais 3. Beleza? E o ânion? O ânion é um átomo que ganhou elétrons. Então, tem aqui o átomo neutro, 3 prótons, 3 elétrons. Ele ganha um elétron e aí ele vai ficar com 3 prótons agora e 4 elétrons. Né? Então, olha, se a gente fizer o balanço das cargas, carga mais 3, porque ele tem 3 prótons, e carga menos 4, porque ele tem menos 4. Ele tem 4 elétrons. Né? Então, mais 3 com menos 4 vai me dar um somatório de menos 1. Então, esse íon tem carga negativa, a gente chama ele de ânion. Então, o ânion, nesse caso aqui, um ânion monovalente, ele é gerado pelo ganho de um elétron. Então, ganho um elétron, carga menos 1. Se ele fosse um ânion bivalente ou divalente, ele teria ganhado 2 elétrons. Então, ganhou 2 elétrons, carga menos 2. Um ânion que ganha 3 elétrons, ele vai ficar com uma carga menos 3. Então, o número de elétrons que ganha corresponde ao número da carga negativa que ele adquire. Ganhou 1, carga menos 1. Ganhou 2, carga menos 2. Ganhou 3, carga menos 3. E assim vai. Ok? Então, resumidamente, cátion, um átomo que perdeu elétron, tem carga positiva. O número de prótons está maior que o número de elétrons. Um ânion, um íon de carga negativa, né? O número de prótons está maior do que o número de elétrons. O número de prótons está menor que o número de elétrons, desculpa. O número de elétrons aqui no ânion é maior do que o número de prótons. Beleza. E aí, o último conceito que a gente vai aprender é o conceito de isoeletrônicos. Tá? Isoeletrônicos, então, são espécies químicas que possuem o mesmo número de elétrons. Repara que o sódio está com uma carga mais 1. A gente acabou de ver o cátion, que
que fica com carga mais 1 significa que ele perdeu um elétron. Então, repara, ele tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons, 11 elétrons. Essa carga mais 1 indica para mim que ele perdeu um elétron. Então, ele teria 11 elétrons, perdeu um elétron, vai ficar com 10 elétrons. Aqui no meio tem um oxigênio com número atômico 8, 8 prótons, 8 elétrons se ele tivesse neutro. Essa carga 2- indica para mim que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 elétrons, ganha 2, vai ficar com 10 elétrons. E aqui é o átomo neutro do neônio, número atômico 10, 10 prótons, 10 elétrons, não ganhou nem perdeu elétron. Tá? Então, nesse caso aí, a gente tem os isoeletrônicos, átomos que têm o mesmo número de elétrons. Beleza, galera? Então, vamos dar uma exercitada aqui, olha. Fazer algumas questões para a gente ver aí essa história aí dos íons, como é que isso aparece, né? Então, olha, eu trouxe aqui a questão para o quadro branco para eu poder conseguir resolver, tá? Então, ele fala que o íon ferro 2+, que faz parte da molécula de hemoglobina e integra o sistema de transporte de oxigênio no interior do corpo, possui 24 elétrons. E o número de massa igual a 56. O número atômico e o número de nêutrons desse íon corresponde respectivamente a. Beleza, então olha só. Então ele falou que o íon ferro 2+ possui 24 elétrons. Vou simbolizar com E- aqui, tá? Então olha só. O que esse 2+ indica para mim? A gente viu que um cátion bivalente, carga 2+, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, olha só, ele perdeu 2 elétrons e tem 24. Então, qual é o raciocínio que eu tenho que fazer? Se eu quiser descobrir o número atômico dele, basta eu pensar assim, olha. Ora, se ele perdeu 2 elétrons e tem 24 agora, quantos elétrons ele tinha que ter anteriormente? Então, ele teria que ter 26. Vamos conferir o raciocínio? Ora, se eu tenho 26 prótons, que é o número atômico, 26 prótons, se eu fosse neutro, eu teria 26 elétrons. Essa carga 2+ indica para mim que eu perdi 2 elétrons e fiquei com 24. Então, o raciocínio está certinho, beleza? Então, o número atômico do ferro é 26. Deixa eu botar aqui, ó. Ferro, número atômico 26. E ele disse para mim, ó, que esse ferro tem número de massa igual a 56. Então, eu vou botar aqui, ó, número de massa 56. O número atômico e o número de nêutrons desse íon. Então, olha só, o número atômico já está aqui, né? É 26, é o número de prótons, tá? E o número de nêutrons sai daquela continha, né? Que a gente aprendeu estrutura atômica. O número de nêutrons é a massa atômica menos o número atômico, o número de prótons, né? A menos Z. Então, no caso aqui do ferro, 56 menos 26, que vai me dar 30 nêutrons. Ok? Então, a resposta, né, número atômico 26 e massa, número atômico 26 e número de nêutrons igual a 30 seria a letra A. Beleza, galera? Tranquilo? Não tem mistério não, né? Vamos fazer uma outra aqui. Vou pegar essa questão aqui, botar ali no meu quadro para eu conseguir desenhar bonitinho. Beleza. Então tá aqui, ó. O íon SC3+, SC é o símbolo do escândio, tá, gente? Então o escândio 3+ tem 18 elétrons e é isoeletrônico do íon X3-. Pergunta-se, letra A, qual o número de prótons do átomo de escândio, e a letra B, qual o número atômico do átomo X, tá? Então aquele raciocínio ali de quantos elétrons tinha, né? Quantos ficou, quanto perdeu, tá? Vamos fazer a A aqui primeiro. Então, escândio 3+. Então, beleza. Ó,
Então ele fala que o iscândio 3+ tem 18 elétrons. Então esse cara aqui tem 18 elétrons, tá? Essa carga 3+ indica para mim que ele perdeu 3 elétrons. Então qual é o raciocínio que eu vou fazer? Ora, então se ele perdeu 3 elétrons e tem 18, quantos que ele tinha que ter anteriormente? Olha, então anteriormente ele tinha que ter 21. Se ele tem 21 prótons e ele fosse neutro, ele teria 21 elétrons. Perde 3 e vai ficar com 18. Então o raciocínio está certinho. Ok? Repara que se eu fizesse um raciocínio assim, o escândio, por exemplo, teria número atômico 15. Se ele tivesse número atômico 15 e perdesse 3 elétrons, ele ia ficar com 12 elétrons. Então repara que ele está errado, né? Ele tem 21, perde 3 e fica com 18. Então isso aqui está fora. Beleza, galera? Então o número de prótons do átomo de escândio, 21. Tá? Letra B agora, ele pede o número atômico do átomo X. Olha, ele disse para mim, que o escândio 3+ tem 18 elétrons e é isoeletrônico do X3-. Isoeletrônico é o mesmo número de elétrons. Então, olha, o X3- tem 18 elétrons. Isoeletrônico, X3-. Tá? O que esse 3- indica para mim? Que ele perdeu, não. Vamos voltar aqui. Essa carga 3- indica para mim que ele ganhou 3 elétrons. Então, qual é o raciocínio? Se ele ganhou 3 elétrons e tem 18, significa dizer que ele tinha 15. Então, vamos conferir o raciocínio. Ele teria 15 prótons, 15 elétrons, ganha 3 elétrons e fica com 18. Perfeito. Tá? Então, aqui, olha, o número atômico do X vai ser 15. Beleza, galera? Então, não tem muito mistério, raciocinar aí com calma, né? Conferir o raciocínio, o número de elétrons que ganhou, que perdeu, enfim, tá? É isso aí. Bom, uma última aqui. Vou trazer aqui para o quadro. Beleza. Então essa aqui ele fala, um cátion trivalente X possui 10 elétrons. Este elemento é isótopo de Y, que possui 32 nêutrons. Este elemento Y é isóbaro de Z, que possui 30 nêutrons. Qual o número de elétrons do átomo Z? Bom, então vamos começar aqui com calma aqui, ó. Um cátion trivalente. Cátion significa que é positivo. Tri, 3. Então esse cátion X, 3+ ou mais 3, tem 10 elétrons. Olha, o raciocínio é parecido com as questões anteriores. Se ele 3+ significa o quê? 3+ significa que ele perdeu 3 elétrons. Ora, se ele perdeu 3 elétrons e está com 10, significa que anteriormente ele teria 13. Confere aí, ó. 13 prótons, 13 elétrons, perde 3 elétrons, está com 10. Perfeito. Tá? Este elemento é isótopo de Y. Isótopo, gente. A gente viu na outra aula. Isótopo é o mesmo número de prótons. Então, olha só. Eu já sei ali, ó, que o meu átomo X tem 13 prótons. Se ele é isótopo do Y, o Y também vai ter 13 prótons. E ele está dizendo para mim que o Y possui 32 nêutrons. 32 nêutrons. Ora, então aqui, ó, N igual a 32. Bom, com o número de prótons e o número de nêutrons, eu consigo descobrir a massa do átomo. A massa é próton mais nêutron.
Ora, se eu tenho 13 prótons e 32 nêutrons, eu vou ter uma massa de 45. Tá? Então aqui a massa atômica do Y é 45. Beleza? Este elemento Y é isóbaro do Z. Isóbaro significa mesmo número de massa. Então o átomo Z vai ter uma massa de 45. Ele é isóbaro do Y. E esse átomo Z possui 30 nêutrons. Ora, então aqui, ó, N igual a 30. Qual o número de elétrons do átomo Z? Ora, se eu descobrir aqui o número de prótons, eu consigo descobrir o número de elétrons, né? O átomo Z é neutro, o número de próton é igual ao número de elétrons. Então aqui, olha, basta eu utilizar essa fórmula aqui. A igual a P mais N. A massa é próton mais nêutron. A massa eu tenho, 45. O número de prótons é o que eu quero e o número de nêutrons é 30. Joga esse 30 para lá diminuindo. O próton vai ficar 45 menos 30, que vai ficar igual a 15. Ora, se ele tem 15 prótons, ele vai ter 15 elétrons. Resposta da questão aí, o número de elétrons do átomo Z, 15. Beleza, galera? Então, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que não. Foi a saideira. Ok? Espero então que vocês tenham entendido aí bem íons, né? A gente fez algumas questõezinhas para exemplificar. Ficou alguma dúvida, dá uma reassistida, ok? Fiquem bem, tudo de bom. Um grande abraço.